Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria poder estar de volta mais uma vez para juntos estarmos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a lição de jovens do terceiro trimestre de 2021 da editora CPAD. O tema desta lição é Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. E a lição de hoje é a lição de número 9, a lição onde Abacuque tem por título Abacuque, a fé como forma de vida. Vamos estar estudando aí a profecia do profeta Abacuque. O texto do dia diz: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque, capítulo 2, verso 2 e 4. A síntese diz: a fé é o fundamento da vida cristã. Devemos confiar em Deus, mesmo quando aparentemente as peças não se encaixam, pois Ele está no controle de todas as coisas. Então, aqui nós temos o texto do dia e a síntese, e agora vamos ver aqui os objetivos desta lição, que são 3. E o primeiro deles é explicar o contexto histórico, estrutura e mensagem do livro de Abacuque. O segundo é apresentar as dificuldades do profeta Abacuque em compreender os caminhos de Deus. E, em terceiro lugar, esclarecer a importância da fé como elemento essencial da vida cristã. Quando nós olhamos aqui para a interação, nós vamos perceber que o profeta Abacuque profetizou em Judá, e o tema central do seu livro é, na verdade, a grande indagação do cristão. Ele, como nós, tem o mesmo questionamento quando alguma coisa não está de acordo com aquilo que nós gostaríamos que estivesse. Então, Abacuque, ao perceber a situação do povo de Judá e ao perceber a resposta de Deus para o julgamento daquele povo, leva ele a um questionamento. Então, Abacuque não conseguia entender como os babilônios, que ignoravam as leis de Deus, saqueavam as nações, violentavam as mulheres e matavam tantas pessoas, seriam usados para punir o povo do Senhor por seus pecados. Então, na visão de Abacuque, era algo incoerente. Como é que Deus poderia usar uma nação que provavelmente fosse pior do que Judá para poder julgá-los? Então, ele questionou Deus. Nós vamos ver no decorrer desse estudo que ele faz os 3 capítulos que ele apresenta, o primeiro fazendo o questionamento, o segundo recebendo a resposta de Deus, e no final, no terceiro, ele vai então agradecer a Deus, porque Deus, ele sabe corrigir com medida, né? Ele não é um Deus que destrói. Então, ele sempre pune, ele castiga aquele que ama, mas o resultado do castigo é sempre o bem daquela pessoa, é a mudança de atitude daquelas pessoas. Então, nós vemos aqui que muitas vezes, em nossa limitação, não conseguimos compreender o agir de Deus. Contudo, precisamos confiar no seu operar, na sua misericórdia e justiça. Com Abacuque, aprendemos que Deus é soberano e ele jamais perde o controle de toda e qualquer situação. Nós temos que confiar, pois o justo, pela sua fé, viverá, conforme nós vemos registrado em Hebreus, capítulo 2, verso 4. Nós temos que ter isso em mente. Diante de circunstâncias, diante de adversidades, nós nunca podemos achar que o Senhor perdeu a mão, que ele perdeu o controle, que nós estamos entregue à própria sorte. Deus tem os meios de trabalhar, Deus tem os meios de trazer o povo ao despertamento, e ele usa as ferramentas que ele tem na mão. Deus, ele levanta os babilônios para fazer essa correção no povo de Judá. E aí nós vemos através, quando eles são levados, uma boa parte é levado cativo, depois ele volta de novo e destrói, porque mesmo os que ficaram continuaram na prática da idolatria, do pecado, e Deus aborrece o pecado.
diante desse questionamento, aí Abacuque, ele se coloca agora com o seu ouvido atento à voz de Deus, para que Deus viesse falar com ele, trouxesse a resposta, né? Logicamente que essa resposta não era a que ele queria ouvir, ok? Mas ele estava atento para ouvir a resposta. E ele recebe a resposta de Deus, né? Quando o Senhor manda divulgar, escrever isso em tábuas, com letras bem grandes, para que aquele que correndo, né, passasse e pudesse ler e entender o que estava escrito. Ou seja, era uma advertência de Deus, a sentença de Deus que seria derramada sobre aquele povo. Então, Abacuque abre seu coração, expõe a Deus suas percepções, incompreensões. Durante este diálogo, uma grande descoberta teológica acontece. A fé como forma de vida na relação do crente com Deus. Uma fé que jamais foi confrontada, não passa de fantasia, pois a fé é provada, real e verdadeiramente, nos conflitos da vida. Era uma forma daquele povo se voltar a ter fé em Deus, se voltar para Deus com fé, né? Porque quando você diz que tem toda a fé do mundo, mas nunca passou por uma situação difícil, onde realmente você precisou colocar a sua fé em prática, então, conforme diz o comentarista, essa fé, ela é fantasiosa. A fé precisa ser confrontada diante dos dilemas da vida, diante das adversidades. E a fé, ela se estabelece exatamente por você, cristão, entender que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação. Por mais dificuldade que você esteja passando, por mais luta que você enfrente, Deus tem o controle de tudo. E a fé, ela é reforçada e é alimentada através dessa confiança, dessa crença de que você não está só e que todas as dificuldades na nossa vida, elas sempre têm começo, meio e fim. Você nunca e jamais ficará no vale, né, da sombra da morte. Você não vai perecer lá. Você não vai perecer no deserto. As aflições, elas são para que nós nos fortaleçamos em Deus. Pois o Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci. Se Jesus, quando é humano aqui na terra, se humanizou na terra, viveu entre nós, ele suportou todo o calor, toda a pressão, tudo aquilo que aconteceu e venceu, ele está dizendo que se ele venceu, nós também venceríamos. E venceríamos muito mais. Por quê? Porque temos o apoio e temos o respaldo de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós encontramos que o texto de Abacuque, capítulo 3, verso 19, também parece apresentar o profeta como levita oficial, qualificado para participar do cântico litúrgico no templo de Jerusalém. Pois sabemos que o livro foi escrito um pouco antes da primeira invasão da Babilônia em Jerusalém, no ano 605 a.C. Seu livro tem 3 capítulos e contém pelo menos 3 formas literárias diferentes e diferentes diálogos, né? Diferentes. Nós temos, em primeiro lugar, o diálogo, os ais proféticos e o louvor. O livro é um diálogo, uma profecia ou até mesmo um poema. Foi escrito no hebraico mais puro e sua mensagem está cheia de metáforas inusitadas e comparações. Então, em primeiro lugar, nós vemos a mensagem de Abacuque apontando a apostasia da nação. A nação estava vivendo uma apostasia sem precedentes, se voltando aos ídolos. Então, ele adverte o povo sobre a apostasia. Mas quando ele é informado que os babilônicos vinham trazer a punição permitida por Deus àquele povo, ele faz aqui no segundo ponto um questionamento, né? Ele faz um questionamento e aí vem a resposta de Deus, tá certo? Para Abacuque, diante dos questionamentos que ele fez, ele recebe de Deus a resposta de como seria. O segundo capítulo apresenta uma resposta mais detalhada de Deus sobre seus planos, ou seja, Deus jamais iria destruir o povo, apagar o povo do mapa. Deus ia castigar aqueles que tinham se distanciado do Senhor.
A prova disso é que durante 70 anos eles ficam aprisionados lá em Babilônia. E nesse tempo que se passa, essas pessoas que tinham, né, diretamente afrontado a Deus com seus pecados, com todas aquelas coisas que desagradam ao Senhor, eles morreram lá. Mas Deus jamais iria deixar que seu povo, ou seja, o remanescente, permanecesse no cativeiro para sempre. Então Deus trabalhou, ou seja, Deus estava apurando, né, toda aquela situação, como a gente costuma dizer, estava apurando o azeite. Era necessário que eles passassem por esse processo, até porque Deus, desde quando tirou o povo do Egito, Deus sempre teve um propósito com o povo, de ter um povo especial, zeloso e de boas obras. No entanto, eles enveredaram por outros caminhos, buscando deuses, né, que não têm poder nenhum, e isso, além de entristecer o Senhor, fazia com que as coisas acontecessem, né, de maneira que não era programada por Deus, mas as consequências do pecado sempre vinham sobre eles. E Deus, que não se deixa escarnecer, sempre estava pronto ali para puni-los. Então nós vemos durante toda a história de Israel, desde a saída do Egito, e por que não dizer até os dias de hoje, Deus continua sendo o mesmo. Toda semente que planta, ela germina, ela desenvolve e no tempo certo ela produz o seu fruto, trazendo com isso as consequências dos nossos atos. Vemos aqui o ponto 2 que diz que vem falar sobre a maldade de Jerusalém. Então nós vemos que a violência, os atos de crueldade e a injustiça permeavam a vida pública e privada de Judá. Para o profeta aquela situação era insuportável. Como Deus poderia ver tudo aquilo e não fazer nada? Todo aquele antro de perversidade aumentava a demanda das contendas e litígios. Os tribunais estavam cheios de problemas a serem resolvidos. Contudo, a lei estava sendo manuseada de forma escusa e o juízo estava sendo pervertido. A lei era o dispositivo legal para garantir a ordem pública e os direitos dos cidadãos. Mas como o sistema judaico, ou judiciário, melhor dizendo, de Judá estava corrompido, a injustiça prevalecia. Os anciãos aceitavam suborno e as testemunhas locais mentiam. O indefeso que aguardava o emprego da justiça ficava frustrado. O profeta questionou como Deus poderia tolerar tudo aquilo e não intervir. É lamentável. Quando a gente olha para esse quadro e olhamos para os dias em que estamos vivendo, não é muito diferente. Onde sacerdote se envolve com política e faz um monte de coisa, e muitas vezes o povo fica à mercê, né? Fica à mercê da justiça e não tem um respaldo da justiça sobre a sua vida, daquilo que é direito, daquilo que é certo. E isso era cruel diante de Deus, inclusive diante do profeta, pois o questionamento dele é: como é que Deus pode tolerar esse tipo de coisa? Por que que Deus não faz justiça? Por que que Deus não muda essa situação? Deus ia mudar. Deus ia fazer a justiça. E aí a gente vê a exclamação de Abacuque quando Deus mostra para ele que ia usar um chicote violento. Porque os caldeus, né, eles eram pessoas má. Inclusive no próprio texto nós vimos que eles eram pessoas que não tinham piedade, não tinham misericórdia. E aí, mais uma vez, a interrogação de Abacuque diante de Deus. Mas como que o Senhor pode usar os babilônios para fazer isso? Se eles são maus, se eles violentam as mulheres, se eles não têm piedade de ninguém, não têm misericórdia, ou seja, ele via a destruição em massa de todo o povo de Judá. E aqueles que fossem cativos jamais retornaria de lá. Porém, Deus opera um milagre, irmão. Ele, como tem o controle de tudo, ele sabe até a que ponto a situação pode chegar. Aquelas pessoas, eles jamais iriam ultrapassar o limite que Deus tinha estabelecido. E de lá da Babilônia, Deus retiraria o remanescente. É claro que não foi brincadeira, porque muita gente, nas 2 vezes que Babilônia invadiu Judá, muita gente morreu. Muita gente perdeu a sua vida, mas os que foram conduzidos, os que não morreram na Babilônia,
Depois de 70 anos, retornaram. Aquelas pessoas mais idosas morreram todos, mas nasceram muitas pessoas lá. E essas pessoas estavam dentro do plano de Deus para dar sequência, para dar continuidade àquilo que Deus já tinha prometido ao seu povo e a Abraão em particular. Quando vemos uma injustiça, somos levados a recorrer a Deus. Às vezes, entramos em crise neste processo. Não somos tão diferentes de Abacuque. É difícil lidar com a injustiça e a sensação de impunidade. É incrível isso. A gente não aceita esse tipo de coisa. E muitas vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Quando você vê um judiciário corrompido, fraudando as leis, não fazendo a justiça, não sendo a guardiã dos direitos, da cidadania, então isso é revoltante. E era o que realmente acontecia naquela época. E não somente o judiciário, mas os próprios líderes cristãos, ou seja, os sacerdócios, aqueles que deveriam interceder pelo povo diante de Deus, eles também estavam vendidos, tanto corrompia como se deixava corromper. É difícil viver dentro de uma estrutura como essa. Então a gente vê, em certo momento, a indignação de Abacuque diante daquela situação. Mas vemos também que seria este questionamento uma murmuração perversa? Não, ele não estava fazendo uma murmuração perversa, mas cremos que a murmuração tem o propósito de deteriorar a imagem de Deus, e não era o caso de Abacuque. Quando a gente diz aqui, colocando em dúvida seu caráter perfeito, ele questionou pelo fato do Senhor não estar agindo, e questionou quando o Senhor disse a ele quem seria usado por ele, Deus, como chicote para a nação. Mas em nenhum momento ele estava colocando em dúvida o seu caráter perfeito. Em outro ponto, Abacuque faz o contrário, apela para a justiça divina no propósito de zelar pela imagem do Altíssimo. Ele podia não entender o agir de Deus, contudo, posteriormente comprovou sua confiança inabalável nas ações divinas, por mais contraditórias e paradoxais que pudesse parecer aos seus próprios olhos. Seus questionamentos apenas revelaram suas limitações face aos caminhos inescrutáveis de Deus. É interessante como o texto bíblico faz questão de mostrar as vulnerabilidades e incompreensões de Abacuque. Deste modo, fica claro que a origem de sua proclamação não tinha como fonte a sua mentalidade perspicaz, mas a própria revelação de Deus. Como Abacuque, temos liberdade para apresentar a Deus nossas dúvidas e questionamentos. O que Deus espera de nós em nossa oração não são palavras rebuscadas, ditas de forma mecânica, mas um diálogo sincero com Ele. E foi isso exatamente que Abacuque fez. E nada, irmãos, somos diferentes de Abacuque. Como já dissemos, diante das injustiças, diante de adversidade, nós sempre procuramos conversar com Deus. E aqui o texto fala em orar com Deus. Não é fazer uma oração mecânica ou achar palavras bonitas, mas é um abrir de coração, um coração quebrantado e sincero e dialogar com Deus, como muitas vezes fazemos com um amigo, com um conhecido nosso, quando a gente tem alguma dificuldade, senta com ele e passa para ele aquela dificuldade que você está enfrentando e espera dele uma resposta, né? O que é que ele acha, o que ele tem a dizer sobre aquilo que a gente falou para ele. Da mesma forma, foi o que Abacuque fez. Ele questionou Deus, colocou diante de Deus a situação do povo de Judá. Deus via, ele pregou, ele falou para aquele povo. Quando soube do que Deus iria fazer, ele pergunta se talvez, mas esse seria o caminho certo? Será que Deus não poderia ser um pouco mais brando? Será que Deus não teria que ser um pouco mais misericordioso? Porque esse povo é muito violento. Então, nós vemos aí o questionamento, mas ele jamais colocou em dúvida o caráter de Deus, jamais ele murmurou contra Deus, que Deus era isso ou aquilo outro. E da mesma forma como Abacuque fez, nós precisamos levar as nossas petições diante do Senhor, não julgando a Deus, condenando a Deus, colocando ele, como algumas pessoas costumam dizer, se revoltando com Deus.
Você tem que se revoltar contra ele, é o que muita gente prega por aí. Não. Não, porque nós somos criatura. Ele tem o controle de toda a situação. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe onde falhamos e sabe como consertar. Nós precisamos aceitar isto pela fé. Precisamos colocar isso, evidentemente, na nossa vida como um viver pela fé, acreditando e confiando no Senhor, pois ele jamais vai nos decepcionar. Louvado seja Deus. O segundo ponto, nós vemos aqui o terceiro ponto, nós vemos aqui o questionamento, né? Sobre a questão do questionamento, nós vamos ver a resposta de Deus sobre o questionamento de Abacuque. Deus responde aos questionamentos do profeta dizendo que colocaria um fim na maldade de Judá, suscitando a Babilônia para castigar o seu povo, conforme está registrado no capítulo 1, verso de 5 a 11. Na Bíblia, o silêncio divino é sempre precedido por um grande feito. Os caldeus apresentavam a solução divina para aquela situação. Durante muito tempo, os erros de Judá ficaram sem castigo. Porém, o juízo estava sendo instaurado. O profeta demonstrou não entender a ação de Deus, ou a ação divina, pois como poderia Deus usar uma maldade maior, Babilônia, para punir uma maldade menor, que seria Judá? A crise instaurou-se no seu interior. É lamentável a gente ter que admitir. A gente erra, a gente peca, mas quando chega na hora de ser punido, a gente faz de tudo para escapar da punição. Porque a gente sabe que a punição ela vai ser severa. E no caso de Judá aqui, não era diferente. Quando Abacuque ele tem conhecimento de quem seria usado por Deus como chicote, como já afirmei, ele entra em parafuso, ele entra numa crise, porque diante do cenário que ele estava vendo, ele via a destruição de Judá. Ou seja, Judá, diante da situação da Babilônia, Judá não tinha praticado nada. O pecado de Judá era muito pequeno para isso. Enquanto que a Babilônia tinha um pecado muito maior. Precisava de um castigo muito maior de Deus. E agora Deus usa essa nação para corrigir Judá, que não tinha tanto pecado. Era um pecado? Sim, claro que era um pecado, mas em comparação com a Babilônia, não era nada. Era uma coisinha pequena, e Deus usar daquela forma, então ele entra numa crise, e agora ele fica preocupado. Como que seria isso? Então nós vemos aqui que no terceiro ponto vai falar sobre a fé como forma de vida. Aguardando uma nova resposta, o profeta ficou aterrorizado ao conhecer os planos de Deus e questionou como Deus poderia estar decidido em punir o seu povo por intermédio de uma nação idólatra. Ao saber do plano divino, ele entrou em crise, se assustou com o juízo que viria, porque para Abacuque o povo de Judá não era tão mau quanto a nação executora do juízo, os ímpios babilônicos. Então, como poderia Deus fazer vista grossa aos pecados da Babilônia para simplesmente castigar os pecados de Judá? O profeta entrou em um ciclo de questionamentos por não conseguir entender os planos de Deus. Será que a Babilônia continuaria tendo sucesso em seus empreendimentos militares, apanhando os povos com a sua rede? Ou Deus colocaria um fim naquela situação? Confiante na nova resposta divina, ele se preparou para ser arguido por Deus. O profeta permaneceu vigilante no afã de ouvir a voz do Senhor, cumprindo com eficácia a função de um profeta. Ou seja, mesmo, digamos, não aceitando aquela situação, mesmo achando que aquilo seria um exagero da parte de Deus, por usar aquela nação tão ímpia, tão cruel, ele se mantém firme e ele leva a mensagem que precisava para o povo. Porque, como diz aqui o texto, a fé como forma de vida. Ele, sendo um servo de Deus, ele confiava que Deus era fiel para fazer uma reversão, para fazer uma mudança, para não ir além dos limites. E claro que Deus nunca vai além do limite. Deus tem o controle de toda a situação e de todas as coisas. Aí nós vemos aqui que vem a ele
a nova resposta de Deus. O juízo sobre a Babilônia viria no tempo determinado por Deus. O profeta deveria esperar, independente do tempo, porque no momento certo a visão se cumpriria. A nação ímpia fracassaria. Seu sucesso seria aparente, mas logo cairia. O justo não deve se guiar pelas causas aparentes, antes deve viver pela fé. No fim, aquele que foi fiel sempre emergirá vitorioso, porque Deus é justo. Ele fez questão de mostrar para o profeta que conhecia os pecados da Babilônia, pois eles embriagavam-se com vinho, eram soberbos e possuíam uma sede insaciável de conquistas. Consideravam-se superiores às demais nações. Movidos por este complexo de superioridade, mostravam-se insaciáveis em suas conquistas, espalhando a morte e a tragédia por todos os lados. Deus sabia de tudo isto e, no momento certo, trataria com eles também. O desafio do profeta era crer na mensagem e esperar sua realização. Então, nós vemos aqui, né, que Deus conhecia muito mais a Babilônia do que o próprio Abacuque. Ele tinha conhecimento, sim, mas Deus conhecia muito mais a fundo a situação. E automaticamente, no tempo certo, Deus também traria a juízo todos os atos praticados pelos babilônios. Então, meus amados irmãos, o que conclui dizendo aqui que o nosso desafio, não como profeta hoje, mas como servos do Deus Altíssimo, é crer na mensagem de Deus e esperar a sua realização, porque a palavra de Deus se cumpre. Nem um tio e nem um jota se omitirá da lei. Tudo terá o seu cumprimento. Hoje vivemos num mundo pós-moderno. Vivemos num mundo conturbado. Muitas coisas saem fora do contexto, mas mesmo assim, nós como cristãos precisamos perseverar, crendo que o Senhor está no controle e que no tempo certo, tudo que está contrário à vontade de Deus, mesmo no seio das denominações, Deus trará juízo, Deus julgará, porque Ele é Deus e Ele sabe o tempo e a hora de fazer as coisas acontecer. No ponto 3, nós vemos aqui que a lição do livro de Abacuque é que o justo deve viver pela fé. Ele professa com muita determinação sua profunda fé em Deus, a despeito de todo o sofrimento que suportaria com a aplicação do juízo sobre Judá. Quando a nação era julgada pelos seus pecados, ímpios e justos sofriam, e Abacuque estava se preparando para o pior. Apesar dos sombrios prognósticos futuros, o profeta diz que descansará em Deus, pois ele compreendeu que a fé do crente deve ser mais forte do que as circunstâncias. Às vezes, irmãos, quando nós falamos de igreja, não de nação, mas quando falamos de igreja, né, Deus não compactua com o pecado. E quantas vezes alguém peca, né, a semelhança de Acã, né, que escondeu na sua tenda uma cunha de ouro e uma capa babilônica, e aí, por conta disso, todo o povo de Israel passou a sofrer. Não é diferente hoje. Muitas vezes, por conta da transgressão de alguém no seio da comunidade cristã, todos começam a sofrer, como o caso aqui. Tanto os ímpios como maus e como os bons sofriam da mesma forma. A medida era igual para todos, mas a diferença e que Abacuque coloca aqui, que ele iria descansar no Senhor. Por quê? Porque a sua fé estava firmada nele, e que o sofrimento que ele talvez passasse, né, não seria comparado com a glória que se manifestaria, como diz o apóstolo Paulo. E todos sofrem, porque Deus, ele é justo. E quando acontece isso, é porque faltou muitas vezes a direção. No caso aqui, né, da nação de Judá, nós vemos aqui que os sacerdotes também tinham se desviado da presença de Deus. Então, era uma punição para todos, mas no meio ali tinha pessoas que não tinham cometido tal pecado, que tinham procurado andar com integridade, mas todos seriam abarcados por esse juízo. Porém, Deus, ele sabe poupar a vida daqueles que são fiéis a ele, como aconteceu.
né? Nem todos morreram na Babilônia. Eles não fizeram um massacre ali. Morreram aqueles que estavam em pecado e que se revoltaram. Foram levados cativos. Mas vemos também que no meio daqueles que foram levados, pessoas foram viver no palácio. Foram poder servir ao rei de Babilônia. E isso, irmãos, prova de que Deus está conosco, não importa o caos, não importa as circunstâncias, não importa as catástrofes que aconteçam no mundo, Deus sempre tem um escape para o seu povo. Ele sabe preservar o seu povo em meio ao mar revolto desta vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, o justo viverá pela fé. A declaração de Abacuque tornou-se a pedra fundamental da justificação pela fé na teologia paulina. E na Idade Média, com Lutero, representou a confissão essencial da reforma protestante. E hoje, no pós-moderno, em que estamos vivendo, não é diferente. O justo vai continuar vivendo pela fé. Sofrendo as circunstâncias, sim, para se cumprir o que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo. Eu venci. E isso é que importa. Jesus venceu por nós. E nós venceremos também. Porque temos o Senhor conosco. Temos o Deus de Israel do nosso lado. E o Senhor dos Exércitos está conosco para todo sempre, através do Santo Espírito de Deus. Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe em Cristo. Que esta aula, através do Espírito Santo, venha falar mais profundamente no vosso coração. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação, de fazer seu comentário, de dar o like e de compartilhar esses vídeos nas suas redes sociais. Nós contamos com você. Que Deus te abençoe e te guarde. Querendo Deus, retornaremos numa outra oportunidade, em nome do Senhor Jesus.